Número 6, do 22 ao 27, um texto conhecido que fala da bênção sacerdotal. O texto diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Você pode se perguntar, pastor Lediel, o texto é muito claro. O texto está falando lá de Moisés para Arão, os filhos dele, os sacerdotes, abençoarem o povo de Israel. Nós somos brasileiros, pastor Lediel. O que isso tem a ver com a gente? Daí a gente vai lá para Gálatas, abre em Gálatas 3, do 8 a 9, que a gente entende um pouquinho melhor. E claro, lá no Novo Testamento nós vamos entender que todo crente em Cristo é sacerdote. Amém ou não amém? Você entende isso? Nós somos sacerdócio real. E nós também somos chamados pelo Senhor para abençoar. Gálatas 3, do 8 a 9, diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, nós anunciou primeiro as boas novas a Abraão, e por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé, eu e você, os que são da fé, são abençoados, juntamente com Abraão, homem de fé. Pastor Lediel, por que o senhor está falando isso? Eu quero ministrar hoje sobre esse tema. A bênção. A bênção. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus orientando os seus representantes a usarem os lábios para abençoar. Abençoar. Os lábios devem ser usados para decretar bênção, principalmente sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre as nossa geração, os nossos descendentes e assim por diante. Essa semana eu parei para pensar um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre isso. Eu não sei se você viu algumas reportagens. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar ouvindo reportagem. Já falei para os irmãos. Há algum tempo eu já desliguei rádio, já não assisto televisão, mas para ficar ligado a gente acessa a internet uma vez por dia, dá uma olhada nas principais notícias para ficar atualizado. Né? Porque se você ficar o dia inteiro caçando notícias, você só vai ver coisa ruim, e isso faz mal para a nossa alma. E no mês agora de abril, algumas notícias me chamaram a atenção. Uma delas, provavelmente você viu, 26 crianças têm surto coletivo de ansiedade lá em Recife. Quem viu essa notícia? As ambulâncias foram lá atender. Sabe o que é isso? 26 pré-adolescentes, adolescentes tiveram um surto de crise de ansiedade. Alguns desmaiaram, alguns perderam o fôlego. 26 simultâneos, um surto coletivo. Nessa semana, 9 alunos se cortam, todos no mesmo dia, em colégio de São Paulo. E, como eu já citei para os irmãos, os trabalhos que eu faço nas escolas em Blumenau, quando acaba a palestra, é uma fila de adolescentes, e muitos deles mostram os pulsos cortados. E a minha conversa com os adolescentes aqui evidenciam sempre problema na família. Mas interessante, as duas reportagens que eu estou citando falavam justamente disso. Falavam justamente de conflitos familiares, falavam de adolescentes solitários dentro de casa, e assim por diante. E daí a gente começa a se questionar o que está acontecendo, Senhor, nesse tempo tão difícil, esse tempo que parece que as coisas estão mais complicadas. Eu resolvi fazer uma enquete no meu Instagram, né? Nem todos participam, mas mais ou menos umas 300 pessoas participaram. Eu fiz algumas perguntas, não vou falar todas, mas uma delas eu perguntei assim: você acha que os pais hoje estão mais distantes dos seus filhos do que antigamente? 85% das pessoas que participaram responderam que sim. 15% responderam que não.
Eu fiz uma outra pergunta. Você cresceu tendo o hábito de pedir a bênção dos seus pais e avós? Bênção pai, bênção mãe, bênção vô, bênção tio. Né? Quem cresceu? Vamos fazer uma enquete aqui. Quem que fazia isso? Olha só. Quem ainda faz? Quem fez e não faz mais? Tem alguns aí. 54% responderam que sim, 37% que não. E 9% falaram que praticaram, mas pararam. Eu fiz uma outra pergunta. Em algum momento da sua vida você sentiu falta da bênção dos seus pais sobre você? 72% das pessoas responderam que sim e 28% responderam que não. Pastor Ledir, a pregação hoje vai ser para os pais? Não, vai ser pais e filhos. Se você não é pai, se você não é mãe, você é um filho ou uma filha. E daí, refletindo sobre isso, olhando as notícias, olhando aquilo que está acontecendo no meio das crianças, adolescentes, jovens, as crises da alma, as angústias que eles têm vivido, eu me lembrei do texto, no final lá do Antigo Testamento, Malaquias, onde o profeta vai dizer assim, que o Senhor vai vir. E o objetivo é fazer com que o coração dos pais se volte aos filhos, dos filhos para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E a gente começa a entender as coisas, claro. Né? Elias, sendo representado lá na frente por João Batista, veio, o Senhor veio, uma nova aliança é estabelecida, mas quem está fora dessa aliança está vivendo sempre essas maldições que afetam a todos nós. Nós somos afetados por isso, nossos filhos são afetados por isso, e assim por diante. O contrário de bênção é a maldição, e a gente precisa entender isso, para que nós venhamos de fato todos os dias, todas as horas, todos os momentos, lutar para que nós sejamos representantes de Deus, não se assuste que eu vou falar, e não representantes do diabo, no momento de usarmos as palavras com as pessoas que estão ao nosso redor. Vou explicar melhor para você não se assustar. Mas Deus tem um propósito, um projeto com cada vida. Deus nos criou para a bênção. Deus nos criou para prosperar, para frutificar. Deus nos criou para vivermos vidas abençoadas. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo e o nosso adversário tem agido para fazer todo o contrário. Portanto, muitas vezes, nós somos instrumentos de Deus e abençoamos nossos filhos, as crianças que estão ao nosso redor, abençoamos nossos pais, abençoamos as pessoas que nos cercam, mas às vezes podemos usar os nossos lábios e quando a gente fala algo muito duro, negativo, prejudicial, chamando aquela pessoa de uma desgraçada, de uma infeliz, de que não vai dar certo, você acaba sendo muito mais representante do diabo do que representante de Deus, porque você fala mais dos propósitos do diabo do que dos propósitos de Deus. Pastor, ninguém é perfeito. Pastor, a gente tem os nossos momentos de ira, a gente fala algumas besteiras sim, é verdade, mas se a gente trazer... Sabe quando você entra no aplicativo do teu banco e tem o extrato lá? Né? Você tem os depósitos, você tem os saques. E se tem mais retirada do que depósito, fica negativo e fica no vermelho. Traz essa ideia para o coração de quem te cerca. Traz essa ideia para o coração dos teus filhos, traz essa ideia para o coração dos teus pais. Traga essa ideia para o coração de quem te cerca. As pessoas que ouvem palavras da tua boca, elas podem olhar e ver que está com saldo positivo, porque você abençoa, porque você fala coisas boas, você decreta os propósitos de Deus sobre ela, ou é saldo negativo, ou é débito, ou é dívida, ou está no vermelho, porque é só crítica, só murmuração, só zombaria, é só nome feio. Precisamos avaliar. A Bíblia ela é um manual que nos ensina essas coisas, e eu quero pontuar alguns momentos da vida humana para você entender essa realidade. Por exemplo, nós vamos ver que Deus tem um projeto com cada um de nós desde a nossa concepção, desde o ventre. E se você pegar, o próprio salmista vai dizer que no ventre fui formado. E nós somos influenciados pelas palavras, pelas bênçãos ou maldições lançadas sobre nós já desde o ventre. Não, pastor Ledir, isso é besteira.
Essa besteira, a ciência já evoluiu. E a gente sabe que ali no ventre a criança não sente nada. Se você pegar os dados mais atualizados, você vai perceber que a criança já sente, muita coisa no ventre. A Bíblia nos diz isso. Se lembra o encontro de Maria com Isabel? Quando você falou, a criança no meu ventre, João Batista se alegrou. Olha isso, porque já estava entendendo. Agora você imagina isso. Uma criança dentro do ventre, sabendo que é indesejada, sabendo nesse contexto. Quem sabe alguém falando, não, tire essa criança, não é bem-vindo. Tomara que nasça um menino e não uma menina. Tudo isso ali já está sendo recebido pela criança dentro do ventre. E é por isso que nós vamos ver essa própria cena, esse próprio episódio, Lucas 1, a partir do verso 39, você vai ver a bênção sendo implantada ali, sobre os frutos do ventre. Eu acho lindo quando a própria Isabel vai dizer, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que está no teu ventre. Ele dará à luz às nações. Olha só que preciosidade. Depois dos 9 meses, a criança nasce. E o texto bíblico, em vários momentos, vai nos deixar bem claro. Infelizmente, na nossa cultura se perdeu um pouco isso. Na nossa cultura, se antigamente se era católico, levava numa igreja católica para batizar. Se era evangélico, levava-se à igreja evangélica para ser apresentado. Você sabe que nós não batizamos, apresentamos, porque a Bíblia se ensina o próprio Jesus, o próprio João Batista, no 8º dia, sendo consagrado. Mas tem pais hoje que não dão bola para isso. 2 anos, 3 anos, 5 anos, nunca foi dedicado e consagrado ao Senhor, como se fosse algo irrelevante. Mas isso faz toda a diferença. A gente vai ver, né, no nascimento de João Batista, eles declarando, né, a bênção sobre João. A gente vai ver Jesus sendo levado ao templo no 8º dia, e ali Simeão, é precioso esse texto, né? Simeão levando Jesus e ele dizendo, soberano, como prometeste agora pode até despedir esse teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação. Jesus vem do radical Josué, significa isso, salvação. Olha só, declaração de Isabel, ele é luz. De Simeão, ele é salvação. Você percebe como nós encontramos na palavra de Deus todas as orientações. E é claro, quando a gente olha para uma cultura dos judeus, né, era um mandamento, lá atrás, com Abraão, em Gênesis 17, Deus já falou, no 8º dia, os meninos serão circuncidados e serão abençoados, e ali será dado o nome sobre eles. Precioso e interessante isso, não tem como entrarmos nos detalhes, mas até o fato da escolha do nome não era por acaso. Se ora para escolher o nome do filho. Se orava para buscar uma direção de Deus. Senhor, qual é o propósito? Qual é o propósito dessa criança, desse menino, dessa menina? Nós queremos, já que ele esteja de acordo com a tua vontade. E daí hoje a pessoa está assistindo um filme, gostei desse nome, e coloca no filho sem mais nem menos. E daí a gente tem uns nomes aí no Brasil bem estranhos, tipo Facebookson e assim por diante, né? Na cultura do povo de Deus não era assim. E nós precisamos entender a importância de tudo isso. Pastor, mas é só um nome? Não é só um nome, porque o nome é um aspecto da identidade. E o diabo sabe disso. Como assim, pastor Lidiel? O diabo sabe disso. Dá uma olhada no livro de Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 servos do Senhor são levados para a Babilônia. Qual a primeira coisa que Nabucodonosor faz? Figura de Satanás. Troca o nome desses meninos. Chama esse Daniel. Daniel? O que significa? Deus é meu juiz. Esquece Deus é meu juiz. Coloca Beltesazar, adoração a Baal. Ananias, não. Bota Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? O nome estava vinculado à adoração. E Nabucodonosor faz isso, tira os nomes que estão atrelados ao Deus de Israel e coloca nomes atrelados aos deuses da Babilônia, aos deuses da localidade onde eles estavam ali.
Então nós precisamos entender, o diabo leva muito a sério sobre aquilo que acontece no ventre e no nascimento. Não negligencie isso. Mulher, você que está grávida, coloque bênçãos na vida dessa criança. Marido, converse com o seu filho enquanto está no ventre. Vai conversando, porque os homens, nós somos meio desligados. A gente, só depois dos 9 meses parece que a ficha vai cair. Mas já começa a conversar, começa a abençoar. Eu me lembro quando a Júlia estava grávida do Kenny. Sempre conversava com ele na barriga. E eu me lembro que na maternidade, a mãe, coitada, sofre, sofre um monte, e quem desfruta, na verdade, é os maridos, porque a gente curte todos os momentos e está lá, mas no desespero dele, como toda criança, ao sair do ventre, chorando, quando eu falei, só o som da minha voz, já acalmou ele, conhecia, entendia. Olha só isso. Então, precisamos abençoar e precisamos, desde a primeira infância, desde o nascimento, consagrar os filhos ao Senhor. O tempo vai passando e na primeira e segunda infância, a importância de estar liberando a bênção sobre os filhos e não a maldição. Mas chega numa fase extremamente importante, que é a puberdade. Deus planejou a puberdade. Deus planejou tudo isso, aquela explosão de hormônios, as mudanças corporais, Deus planejou. Por quê? Aquela pessoa está saindo da infância, vai para a fase adulta, está nessa fase que a gente chama de transição, mas na verdade tem as suas peculiaridades, e ali é muito importante que seja declarada uma bênção. A bênção com o propósito de fazer com que aquela criança agora entenda que está passando para a fase adulta. E precisa ser declarada essa bênção. Só que no nosso mundo é tão confuso, o mundo ocidental, porque não tem uma precisão nessa fase de transição. Bom, pega as notícias do ano passado, você vai ver assim, a adolescência dessa geração vai até os 22 anos. Não sei se você viu essa reportagem também. Até os 22 anos, dizem os especialistas. Imagine, um cara de 22 anos se declarando adolescente, tendo comportamento de adolescente. Pois é o que está acontecendo. Às vezes passa disso, porque não houve um momento de transição. Na cultura do povo de Deus não era assim. Antigamente, 12 anos, menino e menina. Atualmente, 13 anos meninos, 12 anos meninas. É feito uma cerimônia como se fosse uma grande festa, conhecida como Bar Mitzvah, e para as meninas Bat Mitzvah. Ou seja, filho do mandamento e a filha do mandamento. Essa é a fase de transição. Todo menino judeu, ele sabe, a partir de agora, eu sou considerado um pequeno homem, mas eu não sou mais criança. Ele tem o direito de agora participar das sinagogas, e ele é contado, porque tem pelo menos 10 para fazer ali as leituras coletivas. Ele já sabe que ele é um dos 10, ele tem peso, ele pode fazer leitura agora, ele sabe que já vai ser cobrado outras responsabilidades, porque foi feito a passagem de nível. A menina também com 12 anos. Na nossa geração não tem isso. Na nossa geração, às vezes tem uns com 30 anos e não sabe ainda se são criança ou não. Confusos. E o mundo luta para que nunca amadureça, porque não criando responsabilidades, também não vai viver os projetos de Deus. É interessante, tem uma história na Bíblia que eu acho maravilhosa, que a gente não sabe precisar a idade desses meninos, o Esaú e Jacó. Não sabemos a idade, mas sabemos que chegou o momento agora do pai os abençoá-los e projetar eles para a vida. E naquela história, a gente começa a entender algo que é tão negligenciado nos nossos dias, a bênção dos pais sobre os filhos. Porque se você pega um filme aí, qualquer filme, onde alguém quer roubar alguma coisa, geralmente é um diamante, é um banco, é dinheiro, é joias, é pérolas, ou, sei lá, um código secreto que abre lá um cofre maravilhoso, cheio de dinheiro, porque para a nossa sociedade, o bem maior é o financeiro, é o material. Mas daí tem uma história na Bíblia que diz que os irmãos, um engana o outro para roubar uma bênção. Que loucura é essa? Eles tinham noção de algo que está se perdendo na nossa sociedade. A bênção declarada do pai sobre o filho. É muito forte isso. Eu não tenho como ler todo o texto, mas você vai ver
que eu vou ler um pouquinho, porque é precioso, né? O texto diz assim, em Gênesis 27, 26, então Isaac disse, vem cá meu filho e dê-me um beijo. Era Jacó disfarçado de Esaú. Ele se aproximou, beijou, e quando sentiu o cheiro das roupas, porque ele estava usando a roupa do irmão, Isaac o abençoou dizendo, olha isso, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho da terra, a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam, que os povos se curvem diante de você, seja senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos da sua mãe, maldito todo aquele que o amaldiçoar, e bendito todo aquele que o abençoar. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, chega o irmão Esaú. Dá uma reparada na reação desse camarada. Ele também preparou a comida saborosa, trouxe ao pai e disse, meu pai, levante-se e coma a caça que eu preparei para o Senhor e me dê a sua bênção. O pai perguntou, mas quem é você? E ele respondeu, sou Esaú, seu filho mais velho, profundamente abalado. Isaac começou a tremer e disse, quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Eu acabei de comê-la antes de você entrar e abençoei. E abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, ele deu um forte grito, e cheio de amargura, e implorou, pai, abençoe também a mim, meu pai. Mas o pai respondeu, o seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E esse camarada entra em desespero e ódio do irmão. Mas isso me chama a atenção. O desejo de ser abençoado pelo pai. Precioso isso. Vamos passar de nível. A gente chega no casamento. E eu fiz a pergunta ali, uma pergunta era, quantos foram abençoados pelos pais na puberdade? A grande maioria, 70% disse que não foram. Mas a maioria falou que no dia do casamento sim, foram abençoados pelos pais. E a bênção do casamento, desde o início, criação do homem e da mulher, Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus o abençoou, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se movem. Precioso isso. Interessante. Pastor, eu tenho chamado para o celibato, não vou casar, vou perder essa bênção. Quando a gente fala, né, da bênção do casamento, é de cumprir aquele propósito da fase adulta, dar continuidade a um projeto. Por exemplo, Jesus, a gente sabe que não casou, Jesus viveu até os 33 anos só, mas quando ele se posiciona para iniciar o seu ministério, você sabe, ele vai para o batismo, João Batista o batiza, e o céu se abre, a bênção vem. Olha só, Deus dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A gente vai ver na Bíblia outras bênçãos, com a bênção sacerdotal, desde Melquisedeque abençoando Abraão, o livro todo de Levíticos e assim por diante. E tem a bênção na velhice, quando o pai abençoa os netos. E declara a bênção, e ali tem o exemplo de Jacó abençoando Efraim e Manassés. Mas eu vou continuar. Pastor, qual é o objetivo dessa bênção? Essa bênção no ventre, como eu citei, é uma declaração que todo ser humano precisa ter. É os pais reconhecendo que, como diz a palavra, os filhos são herança do Senhor. Um presente que Deus dá. Eu fiz uma pergunta ali na enquete do Instagram, perguntando se as pessoas sabiam se os pais delas tinham se alegrado quando ela chegou ao mundo. A maioria respondeu que sim. Alguns, e não poucos, responderam que não. E teve alguns que responderam que não sabia. Olha só, tantos responderam que não, esses tinham certeza que não eram bem-vindos. Que os pais declararam maldição sobre ele. Que eles se sentiram como um empecilho para a continuação da vida dos pais. Mas alguns não sabem. Não sabem. Porque nunca ouviram dos pais dizendo que ele era um presente, que ele foi bem-vindo, que era bom tê-lo ali junto. Interessante. Quando a gente abençoa o filho que está no ventre, você está dizendo, Senhor, eu reconheço que é um presente. E nós estamos declarando, vai ser amado, porque é desejado. Quando o filho nasce,
e você abençoa, consagrando ao Senhor, você está dizendo, essa criança é bem-vindo à família. E você está dizendo, eu louvo a Deus porque nasceu do jeito que tinha que nascer. Se nasceu macho, é menino. E você reconhece, Deus, obrigado, porque é um menino. Se nasceu fêmea, você reconhece que é uma menina. E você declara, Deus, obrigado, porque é uma menina. E aquilo traz alegria ao seu coração. E a criança vai crescendo sabendo que nasceu do jeito que era para nascer. E daí você começa a entender por que tanta confusão hoje na questão da identidade sexual da nossa geração. Muitas pessoas hoje, muitas, no nascimento, independente, como eles dizem, do sexo biológico, não declaram se é homem ou se é mulher. Ela vai escolher ao longo da vida. E uma confusão absurda entra na mente dessa criança. Fica perdida. Porque se não sabe do básico, antes de você dar o nome, você pergunta, é homem ou é mulher? É macho ou é fêmea? Daí você escolhe o nome. Porque se é macho, eu vou dar o nome José, João. Se é menina, eu vou dar Maria, Rebeca, Esther, não sei. Mas daí você percebe, se não tem ali já a definição, a confusão em todas as áreas da vida. Quando você abençoa essa criança, você está declarando, pertence a esse lugar. E aqui tem adultos que vão cuidar e zelar para que seja amada e orientada. Na puberdade, quando você está ali declarando a bênção sobre um adolescente nos seus 12, 13, 14 anos, você está deixando bem claro, meu filho, minha filha, você está iniciando na fase adulta, mas o pai e a mãe, nós estamos aqui para te orientar, auxiliar, e nós estamos dizendo, você tem tudo que precisa alguém ter para ser um homem de sucesso e uma mulher de sucesso. Para você ser um homem abençoado, uma mulher abençoada. Meu filho, você é totalmente capaz de cumprir os requisitos de um adulto. É isso que você está dizendo a esse jovem e esse adolescente. Eu já atendi adultos, idosos, 62 anos, que nunca tinham sido abençoados pelos seus pais nessa fase. E tomavam decisões como adolescentes. Tinha casado e tinha filhos, mas tomava decisões como adolescentes. Porque nessa fase determinante, maldições foram lançadas sobre ele. Pastor, quais as consequências da ausência dessa bênção quando é declarado maldição? Nessa semana, alguns dias atrás, eu atendi uma cristã de anos, crente nossa, já passou dos 40. Ela disse que cresceu tentando ter uma ligação com o pai, mas nunca conseguia. E agora, depois de adulta, ela veio descobrir que o pai sempre desejava um menino. E ela, sendo a mais velha, veio menina. E ela passou a infância, adolescência, juventude e boa parte da fase adulta, bloqueada com o pai, porque se sentia rejeitada desde o ventre. Atendi um outro caso, onde essa pessoa adulta também falava, o meu pai sempre me criticava na adolescência. Me cobrava, e parece que por mais que eu me esforçasse, nunca era o suficiente. Também tem bloqueio com o pai, e tem dificuldade de tomar decisões na vida. Pastor, minha mãe nunca aprovou e abençoou o meu casamento. Ela dizia que não ia durar 1 ano. E desde o começo, nós temos sérias dificuldades no nosso casamento. São algumas coisas que a gente tem ouvido aí. Mas como eu falei, e citei lá em Gálatas, a aliança que nós temos
com Deus em Cristo Jesus. Porque nós precisamos entender que por mais que o nosso adversário tenta nos enjaular nas maldições, colocar carências latejantes na nossa alma, no mundo espiritual, nós temos liberdade quando estamos em Cristo Jesus. Efésios 1:3 vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A gente vai ver Jesus sempre declarando bênção sobre as pessoas. Você vai ver, por exemplo, em Marcos 10:16, o Senhor chamando as crianças, abençoando as crianças. Você vai ver quando Jesus é levado ao céu, Lucas vai dizer que ele então abençoou todos aqueles que estavam lá. Mas jamais devemos esquecer que a maior bênção que nós temos é a vitória na cruz. Gálatas 3:13 vai dizer assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Ou seja, presta atenção no que eu estou querendo dizer para você. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, as maldições lançadas sobre você, que estavam ativas, são anuladas no mundo espiritual. Se o teu pai disse que você não ia prosperar, e os demônios usavam isso para te aprisionar, em Cristo Jesus, isso está erradicado. Quem sabe alguém falava maldição sobre você e jogava praga sobre você. A partir do momento que você se rende a Cristo, os seus pecados estão perdoados, uma nova vida se inicia, como a palavra nos diz, e você está livre no mundo espiritual. Amém ou não amém? Vocês entendem isso? Mas nós precisamos também entender que muitas vezes a alma, ela está vivendo alguns traumas. E isso precisa ser colocado para fora, porque a graça de Cristo nos alcança para que nós venhamos viver uma nova vida, uma vida de maneira diferente. Ou seja, quando que eu sei, pastor Lediel, que eu não superei algumas coisas, maldições que foram lançadas sobre mim? Simples. Você tem ódio, você tem raiva, você tem rancor, você tem bloqueios. Você não consegue se relacionar com tal pessoa. Você vive relembrando aquilo e aquilo machuca o seu coração. Precisa ser tratado porque são traumas na sua alma. E a graça de Cristo é suficiente sobre nós para superarmos todas as coisas. E é claro, eu tenho falado bastante sobre isso, que o processo da vida cristã, ele é gradual. Não pense que, uma vez que você declarou, eu aceito Jesus, a mágica vai acontecer e a sua vida se torna perfeita. Todo dia você precisa aceitar a Cristo Jesus. Porque o nosso adversário, ele não dorme. Você pode ter 40 anos de crente. Você pode ter 40 anos de ministério pastoral. O diabo está ali, ao teu redor. Se você abre a brecha chamada pecado, ele não perdoa. Ele traz tudo de volta para dentro da sua alma. Que papo é esse, pastor Lediel? 1 João 5,18. Olha só o que o apóstolo João vai dizer. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Vou repetir. Todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus é protegido. O maligno não atinge. Opa, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Há uma proteção sobre aqueles que estão em Deus. Mas se você escolhe viver em pecado, mesmo tendo carteirinha da Assembleia de Deus, mesmo vindo semanalmente na igreja, há uma brecha de pecado, você está aberto sim para o maligno te tocar. E é por isso que nós precisamos permanecer todo dia fortalecendo a nossa fé. Pastor, mas a gente não é perfeito, a gente peca, às vezes a gente mente, a gente faz coisa errada, às vezes tem um olhar lascivo, confessa, porque Ele é fiel para perdoar os nossos pecados, mas não escancare a brecha do pecado e vai se envolvendo com o pecado, porque você perde a proteção de Deus. E o diabo não brinca de ser diabo, ele destrói a sua vida.
qualquer pessoa que se diz cristã, mas vive uma vida desgraçada, nada dá certo, aquilo que ele constrói é destruído, se sente oprimido, não tem paz no coração, você pode ter certeza, uma brecha do pecado foi aberta. Mas pastor, como assim? A gente não vai passar por crise? A gente vai passar por crise. A gente vai ter dificuldades, mas a paz estará no nosso coração, porque a gente continua ligado nele, mesmo nas adversidades. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós estamos nele, mesmo nas aflições, nós vamos permanecer. Agora, faz 30 anos que você está em depressão crônica, e você acha que isso é normal? Tudo que você construiu na sua família resultou em desgraça, resultou em gente machucada, almas sangrando. Você acha que isso é normal? Não, não é normal. Aonde a bênção de Deus está, a palavra diz, a bênção não acrescenta dores. Ali há harmonia, ali há paz, ali vai ter alegria. Aquele que o Senhor abençoa, o texto diz, Salmo 127, 128, estará ao redor da mesa, ele verá os seus filhos, verá os filhos dos seus filhos, porque a bênção do Senhor está ali. A bênção do Senhor está ali. E nós precisamos levar isso muito a sério. Então, escute, para nós caminharmos para a reta final, essa era uma mensagem de umas 2 horas, mas eu vou ter que abreviar. Pastor, eu fui alcançado pela graça. Você foi alcançado pela graça para viver com uma alma saudável. Você está sendo curado para curar. Se você é um adulto, tem filhos, e quando o teu filho estava no ventre, você o rejeitou, você amaldiçoou, você percebe que isso até hoje impacta. Vou repetir, você percebe que até hoje isso impacta o teu filho ou a sua filha. Você foi alcançado pela graça. Corrija isso. Meu filho, eu errei. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas olha aqui no meu olho. Eu quero dizer que você é um presente de Deus. Você não é fruto de um acidente. Você é uma bênção. E nasceu para prosperar. Se você não apresentou seu filho a Deus, não o consagrou a Deus, faça isso. Pastor, já é um marmanjo. Coloque a mão sobre ele e declare a bênção. Eu declaro, meu filho, que você nasceu para viver os projetos de Deus. Você pertence ao Senhor. Que o Senhor aplane as suas veredas, que o Senhor te livre do mal, que o rosto do Senhor resplandeça sobre você. Pastor, deixa eu só falar o dado de uma enquete, dessa que eu fiz. A pergunta era, na sua infância, os seus pais lançaram alguma palavra negativa sobre você que durante anos te atormentou? 45% responderam que sim. 3% colocaram na opção, ainda me atormenta. Olha isso, ainda me atormenta. Então declare palavras de bênção. Ore sobre os seus filhos. Todo dia, toda manhã, toda noite, coloque a mão sobre eles e abençoe. Pastor, os meus filhos são adultos, eu já sou vô, já sou vó. Não tem problema. Meu filho, eu te abençoo. Eu abençoo você nessa fase que você está vivendo de paternidade. Que o Senhor te dê sabedoria para você não cometer os erros que eu cometi. Abençoa, declare a bênção. Se o teu filho passou pela puberdade e você não o abençoou, abençoe ele. Meu filho, na sua adolescência, eu não declarei uma bênção sobre você, mas eu quero dizer que Deus te criou para ser um adulto de sucesso. Você vai ser um pai excelente, você vai ser uma mãe excelente. Eu te libero, meu filho, para prosperar. Olha que palavra forte. Eu te libero para prosperar. E a palavra no radical de hebraico, barak, está envolvido nisso. Abençoado é liberado para prosperar. Ei, você que está aqui, e você não abençoou seus filhos no casamento, faça isso. Procure o seu filho.
procure a sua nora, um momento especial, e declare a bênção sobre eles. Mas pastor, eu não gosto dela, eu não gosto dele. Abençoe. É claro, eu não estou dizendo aqui para você violar princípios. Você já entendeu o que eu quero dizer. Se aquele casamento está debaixo de maldição, como assim? Vou contar um caso aqui, onde o pai estava angustiado, pastor. A mulher largou o marido, se juntou com o meu filho, vão fazer um casamento, o marido está lá cuidando dos filhos, ela está vivendo em adultério, eu vou lá, abençoo eles. Eu falei, não, isso não. O teu filho precisa saber o que é certo e o que é errado. Agora, quando ele fizer do jeito certo, você abençoa a vida dele. Mas os pais precisam abençoar os filhos. Pastor Lediel, eu estou aqui, mas eu vivo isso, angústias na minha alma, porque eu nunca ouvi uma declaração de bênção sobre o meu pai. Eu nunca ouvi uma declaração de bênção por parte da minha mãe sobre mim. Se posiciona como um filho que já foi alcançado pela graça. Você vai abençoar os seus pais. Isso vai transformar o coração deles. Como assim, pastor Lediel? Quantos anos ele tem? 60? 70? Na festa do próximo aniversário, você vai escrever uma bênção. E diante de todos, você vai abençoar o seu pai. Você vai declarar aquilo que o céu deseja sobre a vida